Olha só, a base parlamentar que ajudou a eleger o presidente Lula no ano passado deve se decompor em 2024 e ficará mais evidente na eleição municipal de São Paulo. Personagens centrais vão se dividir entre os palanques de Guilherme Boulos, do PSOL, Tabata Amaral, do PSB e Ricardo Nunes, do MDB, em quadro que deve opor, por exemplo, Lula e seu vice Geraldo Alckmin. Segundo informações do jornal Folha de São Paulo, o governo federal se esforça para que essa disputa local em São Paulo, e que também deve acontecer em outras cidades, não respingue na articulação política no Congresso, que já é considerada frágil, e nem crie tensões que comprometam o entendimento na esplanada dos ministérios e entre os partidos aliados. Meus amigos, eleições municipais em São Paulo, a gente viu nessa semana, se não me engano ontem ou antes de ontem, uma pesquisa que coloca mais uma vez Guilherme Boulos à frente na disputa eleitoral. Na segunda colocação vem o Ricardo Nunes, seguido do Ricardo Salles, que aparentemente está fora dessa disputa, e depois Tabata Amaral, Kim Kataguiri e a candidata Marina do Partido Novo. Renato Batista, como é que você enxerga essa divisão entre os atores principais da campanha presidencial, agora na campanha municipal? Kobayashi, primeiro eu queria lamentar que a gente vê nessa discussão para a Prefeitura de São Paulo, primeiro, o Boulos ali na frente, na frente das pesquisas. Eu acho que isso é algo natural. Ele disputou o segundo turno em 2020, foi o segundo deputado, ou o primeiro deputado mais votado do estado de São Paulo. Então ele chegou com uma força muito grande para essa disputa da prefeitura, isso é inegável. Agora a gente vê, por parte da candidatura do atual prefeito, do Ricardo Nunes, uma tentativa de esvaziamento de outras alternativas. Isso ocorre com o Ricardo Salles agora, que a gente está vendo o partido do Bolsonaro, o PL, fechando com o Ricardo Nunes, tirando uma opção à direita. A gente vê movimentações do Ricardo Nunes para tentar retirar a candidatura do Kim Kataguiri, para tentar também retirar a candidatura da Tabata, o que também é um desejo do Guilherme Boulos e dos apoiadores deles. Então eu acho uma pena por parte desses que estão, segundo as pesquisas, à frente da disputa, essa tentativa de esvaziamento, de deixar o eleitor sem ter as opções necessárias. Será que eles não acreditam no próprio potencial eleitoral deles nessa disputa? Eu vejo o Ricardo Nunes uma candidatura que deve se esvaziar. Aliás, eu comparo a candidatura dele à reeleição com o que foi a candidatura do Geraldo Alckmin em 2018. Um sujeito que, de alguma maneira ali, está falando uma linguagem muito mais antiga em uma eleição onde todos os atores que a gente citou aqui são jovens, são novidades nessa disputa eleitoral, utilizam-se das redes sociais de uma maneira muito diferente da dele. Então, eu particularmente não vejo muito futuro nessa candidatura dele à reeleição. Acho que o que o mantém no jogo é unicamente o fato dele estar no cargo de prefeito hoje, o Kobayashi. Ô, Felipe, mas a gente viu uma movimentação interessante, em conjunto praticamente, do Gilberto Kassab, do presidente Bolsonaro, do governador Tarcísio de Freitas, anunciando o apoio para o Ricardo Nunes, apostando, portanto, as fichas nessa candidatura. Você acha que isso fortalece, isso vai render a ele votos em 2024? Essa é a pergunta que ninguém sabe a resposta. O que eu acho é o seguinte, Koba, eu acho que o Ricardo Nunes está conseguindo formar uma coalizão ampla, de direita e de centro-direita, em volta da candidatura dele, o que torna ele um candidato plausível para chegar no segundo turno. Isso que a gente pode falar analisando o cenário atual. Primeiro porque a tendência das eleições municipais de São Paulo é a gente voltar a ter polarização da eleição nacional do ano passado. Então, se o Bolsonaro realmente apoiar o Ricardo Nunes e realmente fizer campanha para o Ricardo Nunes, o que eu não estou bem certo disso, até porque o Ricardo Nunes também quer o apoio do PL, mas, de certa forma, é um pouco reticente em relação ao apoio pessoal do Bolsonaro. Mas caso o Bolsonaro embarque realmente, pessoalmente, na campanha do Ricardo Nunes e o Lula embarque na campanha do Boulos, o que a gente vai ver em São Paulo vai ser a polarização que a gente viu em nível nacional. E a polarização em nível nacional, o que acabou... Claro. Só uma parte. Em 2020, o PP, o Bolsonaro ele apoiava a candidatura do Celso Russomano. E ele não chegou a fazer muita campanha para o Celso Russomano, mas a gente viu que ele acabou não tendo um desempenho muito grande. Ou seja,
grande parte desse eleitorado de direita, ele não vai aceitar qualquer candidatura disfarçada ou maquiada de direita. É capaz até de se votar em outra candidatura que não tenha essa identificação de apoio que tem com o Bolsonaro, mas que seja mais posicionada à direita, que tenha essas pautas mais claras do que a do mas Ricardo Nunes. Eu concordo com você, mas quando você vê, por exemplo, a coalizão do Ricardo Nunes se fechando para os partidos amplos, você vê que não sobra espaço para uma candidatura de direita. Dificilmente, se o Bolsonaro realmente entrar, e o Pérez entrar na candidatura do Ricardo Boulos, dificilmente, por exemplo, o Ricardo Salles vai ser candidato a prefeito de São Paulo. E aí eu vejo, por exemplo, que até o Kim Kataguiri, nesse cenário todo complexo, ele também queira não se colocar como candidato, ou o partido não deu oportunidade para ele de se viabilizar como candidato. Então, o que vai surgir no final? Infelizmente, uma polarização que vai traduzir a polarização que teve em nível nacional e tem no Brasil a todo momento quando se discute política. Lula e Bolsonaro, PT e PL. Ou seja, mais do mesmo, infelizmente.